Olá pessoal, boa noite. Já tem alguém aí comigo? Hoje para mim aqui tá estranho novamente. Parece que eu estou com atraso na imagem, tá bem estranho. Me falem, por favor, como está a qualidade da transmissão. Tô tentando ver se alguém já falou comigo aí. Só um minutinho que eu vou pegar o outro aparelho, porque não tem aparecido para mim. Luciana, boa noite. Marciano, boa noite. Bem-vindos. Me falem, por favor, essa questão aí, como que está? Se está tudo ok com a transmissão, se está atrasado, se está paralisando. Ingrid, boa noite. Lina, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, mas nós vamos partir de uma ótica diferente de tudo que eu já falei aqui. E inclusive esse estudo ele vai ser bem completo quando a gente fizer a maratona da fibromialgia, tá, gente? Nós vamos fazer a maratona da fibromialgia porque realmente eu preciso passar todas essas questões para você, tanto da parte inflamatória quanto da parte da microbiota intestinal, para a gente entender esses gatilhos aí da fibromialgia e acabar com isso de uma vez por todas, né? Então, a gente vai ter a maratona da fibromialgia aqui no mês que vem, tá? Tá tudo ok então? Tá bom. Então eu vou iniciando, porque assim, é o que eu sempre venho falando para vocês. É muita informação e a gente não tem um tempo hábil aqui muito grande, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa parar de falar é que a gente tem uma doença, né? Porque na verdade a gente não tem, nós estamos com ela, ou ela está com a gente, mas ela não é nossa, tá? E aí existem os motivos disso. Então a gente precisa parar primeiro de aceitar e falar que aquilo é nosso, sendo que ela não nasceu com a gente, então quer dizer que ela não é nossa, né? Então a gente precisa ter uma visão diferente de tudo isso e tratar tudo de uma forma diferenciada. Então vamos lá. A gente sabe que a fibromialgia se caracteriza por várias dores que andam, dores que são horrorosas. Eu falo isso porque eu tive a fibromialgia, ela esteve comigo por um bom tempo e a dor é uma dor insuportável, a gente fica totalmente antissocial, a gente perde realmente o prazer de estar no meio das pessoas, a gente perde o prazer de sair. Com ela vem outros sintomas, aparecem outras patologias, vem a síndrome do intestino irritável, aí geralmente a gente é extremamente ansioso ou extremamente nervoso, estressado, né? Com ela também vem a insônia ou vem realmente a falta de sono, não dormir bem. E então assim um conjunto, né? Não é só dor. Se fosse só a dor, nem sei se a gente faria alguma coisa, né? Porque as dores são insuportáveis e elas andam, elas migram. Elas não têm um lugar fixo, né? Para você falar, não, o seu problema é no pé. Não, não é no pé, porque tá no pé, tá na mão, eu incho, eu formigo, dói muito, né? E é realmente insuportável. Então, o primeiro ponto nós não temos fibromialgia, nós estamos com. Então, assim como nós estamos com, nós podemos não estar mais. Não é isso? Então, primeiro ponto, não se conformar com a doença e falar que ela é nossa. A nossa parte mental é muito importante em tudo que a gente faz. E quando eu falo que é meu, o meu cérebro fala assim: realmente você é minha e eu quero ficar com você, tá? Então nós não temos, nós estamos com. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa sempre lembrar, falando aqui da inflamação crônica, e eu acho que eu nunca mais vou parar de falar sobre isso. Quando a gente fala de fibro,
mialgia, a gente fala de dor em músculos e nervos. E quem sofre sabe que a dor é insuportável, como eu estou falando aqui desde o começo. A gente tem falado esses dias de inflamação, então a gente precisa entender que o maior agente em todas as inflamações no nosso organismo, e a fibromialgia, apesar de não aparecer em exames como uma inflamação, ela também é uma inflamação. Então nós precisamos ter em mente que tudo que a gente sente de cheiro, tudo que a gente passa na pele, tudo que a gente passa no cabelo, toda a maquiagem que a gente usa, a água que a gente toma banho, a água que a gente bebe, tudo tem antígeno, tudo vai ter alguma coisa que o nosso corpo não vai reconhecer e vai acionar o nosso sistema imunológico. Lembram de eu falar isso na live de inflamação crônica? Tudo que entra no nosso organismo, seja pela pele, seja pelo sistema respiratório, seja pela boca, o nosso organismo vai apitar. O nosso sistema imune, ele tá aqui como uma sentinela, nada passa sem que ele perceba. Então, o shampoo que você usa, o condicionador que você usa, a tinta que você usa no seu cabelo, produto de fixação de cabelo, spray de cabelo, gel de cabelo, tá? Batom aí que tem chumbo, muito cuidado. Então, por isso que nós temos aqui a linha Trato by Marita, que são os nossos dermocosméticos, não tem nada a ver com a live, mas eu vou falar, que são a base de óleo de café verde. Por quê? Porque o óleo de café verde tem um perfil lipídico bioidêntico ao nosso organismo. Ou seja, ele não aciona o nosso sistema imune. Não causa inflamação no nosso organismo, gente. E isso é fantástico, isso é super importante, tá? Então, o que acontece? Absolutamente tudo é controlado pelo nosso sistema imune. Mas nós precisamos saber que a maior parte, o maior culpado da inflamação crônica no nosso organismo é a nossa alimentação. Por quê, Alessandra? Porque, por exemplo, pintar cabelo. Nós pintamos cabelo a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30 dias. Quem faz mechas faz a cada 90 dias, ou seja, a gente não tem contato com isso diariamente. Que seja cosmético, a gente passa na pele diariamente, lava os cabelos, usa sabonete, sim, mas a quantidade é pouca, apesar de acionar o nosso sistema imune, tá? Mas a alimentação, ela é abundante. Então, imaginem comigo, tem pessoas que comem muito mais de 1 quilo por dia. Pararam para imaginar isso agora? Então, tem pessoas que comem muito. Tem pessoas que comem menos, mas continuam comendo. Então, essa oferta no nosso organismo é muito grande. Muito grande, tá? Então, o que acontece? O nosso sistema imune, ele olha... Gente, eu tô dando umas olhadas pro lado para ver se acontece alguma coisa aqui diferente, tá? Porque eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês no notebook. Então, o que acontece? Vou até parar de olhar neste momento, porque eu não vou responder pergunta agora. Então, se alguém for responder pergunta, deixa pro final, tá? Porque eu não vou conseguir ver. O que acontece? Então, o que acontece na questão da alimentação? Tudo que a gente come que causa algum tipo de reação no nosso organismo com o sistema imune vai causar inflamação sistêmica ou crônica. Por que, Alessandra? Por exemplo, existem alimentos altamente inflamatórios. Por exemplo, ultraprocessados. Eles são disfarçados de alimentos, mas eles não são alimentos. Eles são... nem sei como que eu chamo aquilo.
mas são alimentos disfarçados, né? Ou são algumas gorduras ruins disfarçadas de alimento. É quase um lobo vestido de ovelha, porque são gostosos, né? Apetitosos, a palatabilidade deles é muito boa. Por quê? Porque aquilo não foi criado pela natureza. Não é criado pela natureza. Não foi criado por Deus. Portanto, o nosso organismo não reconhece. O nosso organismo, ele tem similaridade com estruturas químicas. O nosso sistema imune, ele reconhece essas estruturas químicas. Então, quando entram estruturas químicas através da alimentação, que o nosso organismo não reconhece, ele vai começar a causar um processo inflamatório para que aquilo seja retirado do nosso organismo. Nem sempre você vai sentir isso acontecer. Só que, como todo mundo tá comendo muita porcariada, principalmente agora, porque eu tô vendo, né? Eu tô falando porque eu vejo, gente. Não tô falando quem tá aqui na live, mas no geral, né? O que que acontece? As pessoas bebendo muita bebida alcoólica é outro problema. Então, o que que acontece? Como isso está constante, diariamente, você vai causar uma inflamação sistêmica, uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica começa a atacar o nosso sistema muscular e vai atacar justamente as nossas mitocôndrias. Ai, Alessandra, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? As mitocôndrias, elas são organelas que estão dentro de todas as nossas células. Elas são a nossa usina de energia. Eu sempre falo aqui de energia para a célula, não é isso? Então, quando a glicose entra na célula, ela não vira gasolina da hora para outra. A mitocôndria trabalha usinando essa energia para a nossa célula, que se chama ATP. Então, o que que acontece? Quando a gente tem essa inflamação crônica, a nossa mitocôndria começa a perder a capacidade de gerar energia para as nossas células musculares. Olha só o problema que a gente arruma. Aí a gente vai sentir o quê? Fraqueza muscular, fadiga e dor. Não bastando isso, nós também vamos ter uma inflamação neurológica. E essa inflamação neurológica vai atingir o nosso limiar de dor, os nossos sistemas que controlam o nosso limiar de dor. Então, por isso que quem está com fibromialgia tem não tem limiar de dor. A pessoa, a dor para ela é extrema, ao ponto das pessoas que estão à nossa volta achar que é mentira. Porque para quem está sentindo, a dor é extrema. Porque a gente perde aquele limiar de dor. Toda dor para a gente é extrema. Toda fraqueza é extrema. E ela não é à toa, ela é causada pela inflamação crônica. Existem mais coisas por trás disso, por isso que eu falei para vocês que a gente não consegue falar em tudo em uma live só. E eu vou fazer uma maratona da fibromialgia. Comecem a chamar todo mundo, gente, porque eu vou fazer uma maratona e ela vai ser segunda, quarta e quinta para finalizar. E dependendo, eu ainda faço a terça também, hein? Pra gente emendar, tá? Pra gente fazer um conteúdo bem completo, para as pessoas entenderem como os nossos produtos podem ajudar nessa situação. Então, partindo aí dessa falta de ATP da nossa mitocôndria, a nossa usina, né, de energia ali dentro da célula, começar a perder a capacidade de gerar essa energia, gerar ATP para nossa célula, e da inflamação neurológica,
e que os alimentos são inflamatórios, então vamos lá falar dos alimentos então. Porque até então eu só expliquei para vocês o que essa reação em cadeia vai causando no nossa energia. Gente, isso aqui foi assim bem raso, sabe? Aquele negócio bem rasinho mesmo. Na maratona a gente vai dar uma aprofundada boa nisso, tá? Preparem porque a gente vai ter aula de biologia aí. Então, o que acontece? Quais são os alimentos inflamatórios? Ultraprocessados, gente. Não tem como a gente fugir, tá? Tudo que perde rápido, que é feito por Deus, é perfeito para nós. Ponto. Tudo que tá embalado, disfarçado de alimento lá naquela prateleira para te chamar atenção. Vocês já viram que quando a gente entra no mercado, as prateleiras são colocadas de uma forma que chame a atenção da gente e as partes baixas que chamem a atenção das crianças? E vocês já viram que a parte que é saudável tá lá no fundo do mercado? Que pra gente chegar lá no hortifruti, no açougue, a gente tem que passar por toda aquela prateleira colorida? Com aqueles cheiros, porque aquilo exala, né? Cheiro. Não é à toa, gente, tá? Isso é tudo jogada de marketing para que a gente queira consumir aquilo. E ainda entrando no açougue, a gente ainda vê aqueles freezers assim, com aquela lasanha congelada, com aquela torta congelada, né? Com aqueles nuggets, aquela coisa lá, antes de chegar lá no açougue, não é isso? Então vamos lá. Ultraprocessados. Alessandra, quer dizer que eu nunca mais posso comer? Não é que você nunca mais pode comer, mas eu estou falando aqui diariamente, eu sempre falo isso desde fevereiro do ano passado para vocês. Nós podemos tudo, desde que isso não seja rotina. Então, por exemplo, se eu tenho uma vida limpa, se um dia eu precisar comer aquilo, ou se eu quiser comer porque eu acho gostoso, aquele dia que eu comer não vai causar uma inflamação crônica no meu organismo, porque eu não como aquilo todo dia. Então, ultraprocessados. Embutidos, tá, gente? Presunto, calabresa, paio, essas parentes aí, salsicha, steak, são perigo, gente, tá? Então, outro alimento. Vou falar aqui agora, eu sei que tem gente que vai torcer o nariz, existe a explicação para isso e na maratona de fibromialgia eu vou explicar tudo por quê, tá? Leite. E para quem é mais sensível à questão do leite, os derivados também. É um alimento inflamatório. Lá na maratona da fibromialgia eu vou explicar por que ele é inflamatório, tá? Mas é porque ele tem algumas cadeias químicas que o nosso sistema imunológico não reconhece. Trigo, outro alimento que vai ter gente que vai me xingar aqui. Gente, não é terrorismo nutricional, tá? Tem pessoas que tem até profissionais que falam que isso é terrorismo nutricional. A questão é que existem estudos sim. E quem tem estudado muito a fundo doença autoimune, inflamação crônica, dor crônica, microbiota intestinal, estuda muito mais isso do que quem não está interessado em nada disso. Não estou falando que você não tem que comer trigo nunca mais, mas que não seja um hábito. Lá na maratona eu vou explicar para vocês o porquê. Existem cadeias químicas ali, que é a gliadina, tá? Que é onde está o glúten no trigo, que não são compatíveis com as nossas, portanto, o nosso sistema imune causa inflamação para retirar aquilo do nosso organismo e ainda deixa o nosso intestino hiperpermeável, tá? Que vai causar mais problemas ainda. É gostoso? Gente, eu também amo. Eu sou apaixonada em pão francês. Isso não quer dizer que eu possa comer ele toda hora,
como eu comia antigamente, né? Açúcar. Açúcar. Ah, é impossível viver sem açúcar, para você ver o tanto que você tá viciado. Não é impossível viver sem. A gente tem substituto saudável ainda com vários benefícios para a saúde e que a gente vive muito bem sem isso. E aí o açúcar ainda também é vilão lá no ultraprocessado, que é recheado de açúcar e ainda com excesso de sódio. Então olha só o problema que a gente arrumou para nossa saúde. Refrigerantes, sucos industrializados, aqueles lá que fala que é natural, tem um lá que chama até do mal, não vou falar o nome dele, mas você vai ver lá na composição, você não sabe nem o que é aquilo que você está lendo. Então, toda vez que você pegar um produto que fala que é natural, mas que você pega a composição e você não sabe o que você está lendo, me desculpa, ele não é natural. E se ele não é natural, o seu corpo também, o seu sistema imune também não vai reconhecer ele como natural. É bem assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Como os produtos nos ajudam nesse caso? Primeiro produto que eu quero falar. Café Marita 3.0. Por quê? Primeiro porque ele tem xantona, que é fantástico. Ela é adaptógena, então o organismo vai levar ela para onde ele quiser e ela vai trabalhar na necessidade dele. No caso aqui, ela trabalha na inflamação crônica, porque xantonas são potentes anti-inflamatórios. Segundo, a Garcinia mangostana tem HCA, que é o ácido hidroxicítrico. Então, ele vai fazendo o seu corpo parar de armazenar gordura, que já é uma forma de inflamação, que já é um desequilíbrio e que já é problema. Também vai ajudar a controlar a glicemia, que se estiver em descontrole é outro problema. Tá vendo? Isso tudo só num. Mas eu não terminei ainda. Ele também tem o psyllium. E o psyllium, em especial, primeiro ele vai fazer você reduzir a quantidade de comida que você come. Segundo, do que você comer, ele não vai deixar todo o carboidrato e toda a gordura que você comeu ser absorvida pelo seu organismo. Ou seja, seu organismo ainda fica menos exposto ao que você está comendo. Terceiro, a mucilagem que o psyllium faz no seu estômago, ela desce pelo seu intestino, fazendo uma varredura e tirando toda e qualquer toxina que possa estar acumulada no seu intestino, incluindo fragmentos de bactérias patogênicas que estão mortas, que se ficarem ali, voltam para a circulação e causam mais problema na inflamação crônica. A gente vai falar sobre isso lá na maratona da fibromialgia, mas olha o tanto que é legal, né? A gente pensar nisso tudo. Isso tudo eu tô falando só do Café Marita 3.0. Sem falar que ele ainda tem minerais que são essenciais para a manutenção da boa saúde dos nossos músculos e contração. Magnésio, potássio e sódio. Quando eu falo sódio, gente, eu falo sódio natural do alimento, que é essencial para nossa vida, tá, gente? Sem sódio a gente não vive. Prestem bem atenção nisso. Ainda é rico em vitaminas do complexo B, que fortalecem os nossos músculos, tendões e nervos.
Por isso que tem gente que usou só o 3.0 e melhorou da fibromialgia só com ele. Só com ele. Segundo produto. Gente, Café Marita 6.0. Primeiro, ele vai ajudar a gente a reduzir inflamação crônica na nossa parte neurológica. Lembra que eu falei lá que quando a gente vai causando essa inflamação crônica na nossa parte neurológica, a gente perde o limiar de dor? Então, ele vai ajudar nessa redução dessa inflamação crônica e vai ajudar a controlar a tensão, ou seja, vai controlar o estresse, vai controlar a ansiedade e também vai ajudar a controlar a depressão. Porque isso anda bem juntinho com as pessoas que são fibromiálgicas, tá, gente? Bem juntinho. Além de ser um potente anti-inflamatório natural também. É mais um café que ajuda. Agora, do fundo do meu coração, para todos vocês que têm fibromialgia, usem um Café Marita 6.0. Ele é essencial, porque o fibromialgico ele é muito ansioso. Muito ansioso. E outra coisa, as coisas não acontecem da noite pro dia. Não adianta você tomar o café hoje e falar assim, não tomasse mais não, resolveu? Nem remédio resolve, gente. Quantos anos a gente deteriorou o nosso organismo para chegar no ponto que a gente chegou? A gente precisa voltar, retroceder, deixar o organismo organizar a casa para que tudo faça efeito. Eu tenho certeza que você vai ver benefício já nos primeiros dias, mas você tem que deixar o seu corpo também conseguir se regenerar, conseguir se nutrir adequadamente, tá? Então, Café Marita 6.0. Terceiro café. Café Marita vermelho. Café Marita vermelho, gente, o Coco Active, ele é um extrato concentrado de cacau. Só a Marita tem, é uma exclusividade nossa. Por que que ele é tão importante nesses casos? Primeiro, ele acelera a renovação celular. Ou seja, essas células que estão adoentadas, que já estão defeituosas, vão sendo trocadas. Então, ele acelera essa renovação celular. Segundo, ele é um potente anti-inflamatório natural. Terceiro, ele aumenta muito a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer e bem-estar. Muito. E ele atua muito nessa inflamação também neurológica que tira esse limiar de dor que a gente tem. Ele complementa e ajuda o 6.0 nessa inflamação neurológica. E ainda tem o licopeno, que também é um potentíssimo anti-inflamatório natural. Ou seja, se a gente está falando de uma inflamação crônica, a gente está agindo diretamente, né, nessa inflamação crônica. Então, acaba que a gente não vai resolver só a fibromialgia, vai ser em cascata também todos os efeitos. Você pode ter certeza. Outro produto. Lembra que eu falei da ATP, que é a mitocôndria, que é a usina da nossa célula, que produz a ATP, que é energia para a nossa célula, perde a capacidade de produzir essa energia? Então, aqui dentro tem algo que é fantástico. E nós temos aqui também, ó, no 6.0, MCT do óleo de coco. Primeiro, ele é um potentíssimo anti-inflamatório e age muito em dores musculares e reumáticas. Segundo, o MCT do óleo de coco, ele entra no nosso organismo e não é metabolizado pelo nosso fígado. Ele vai direto servir como ATP para as nossas células, em forma de corpo cetônico. O que que acontece? A nossa célula fica nutrida, mesmo com a mitocôndria estando com problema para produzir. Olha que legal isso.
Por isso que quem toma 6.0, quem toma Cappuccino Fit e tinha fadiga muscular, verifica que tá tendo mais força, que tá tendo mais domínio nos membros, né? Que aquela fadiga ela tá sumindo, porque o MCT do óleo de coco, ele entra, vira corpo cetônico, que também é energia para as nossas células, mas por uma via diferente que não chama a insulina para trabalhar. Então nós temos isso aqui no Cappuccino Fit e também temos lá no Café Marita 6.0. E para finalizar, Marita Life. Por quê? Nós temos aqui vitamina D, que é essencial para a nossa vida, que comanda aproximadamente 2.000 genes do nosso organismo. Isso é muito importante. Que ativa o nosso sistema imune e modula nosso sistema imune. Junto com a vitamina A, que também trabalha na modulação do nosso sistema imune. Trabalha na manutenção da saúde das nossas mucosas. Lembra lá de eu falar que tem um antígeno inflamatório que age na permeabilidade intestinal? Então, a vitamina A trabalha nisso aí. Junto com o café vermelho, tá? Porque o licopeno se transforma em retinol no nosso organismo, que é o quê? Vitamina A puríssima, tá? Ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, e a gente não pode ficar sem, porque nós temos um desequilíbrio muito grande no nosso organismo de ômega 3 e ômega 6. Nós usamos muito óleo vegetal, e os óleos vegetais, eles são ricos em ômega 6. Então a gente vai ficando extremamente inflamado, então a gente precisa do ômega 3 para equilibrar esses ômegas e desinflamar o nosso organismo. Olha que fantástico isso. Vitamina E, que é um potente antioxidante também, muito importante aí para a formação de colágeno e elastina no nosso corpo. E o colágeno é importante para vários órgãos, várias funções do nosso organismo. Não é só pele, não é só beleza, como eu já falei para vocês aqui. E para finalizar, as fibras pré-bióticas que vão agir aonde? Diretamente lá na nossa microbiota intestinal, que é extremamente importante também nessa questão aí de controlar a inflamação crônica e de deixar o nosso sistema imune saudável, uma vez que 80% desse sistema imune está dentro do nosso intestino. Olha só, gente, o tanto de coisa que eu falei, eu já tô com 33 minutos, eu preciso finalizar. Então, esse aqui hoje foi um pouquinho, é uma degustação do que vai ser a nossa maratona de fibromialgia. Tudo que eu falei para vocês aqui hoje, eu vou falar em 3, 4 dias, super detalhado, para que vocês consigam falar o que eu falei de uma forma que as pessoas entendam por que os produtos auxiliam na fibromialgia, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou finalizar aqui agora. Eu vou pegar o celular e já respondo vocês. Tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira.